Fala aí, galera do Ratier, aqui é o professor Saulo de Biologia e eu vim fazer esse pequeno vídeo para poder tentar resolver algumas dúvidas, algumas questões que ficaram na minha última live, principalmente devido à falta de imagens, falta de algum tipo de recurso para demonstrar as falas que eu tive, que foram um pouco complexas em alguns pontos. Então, eu vou tentar debater com vocês rapidamente aqui num vídeo curto sobre alguns temas importantes que foram abordados na live de quarta-feira. O primeiro ponto que eu gostaria muito de trabalhar com vocês de novo, de rever de novo com vocês, é a questão do dogma central de biologia molecular. Porque ele é muito importante para a compreensão de como que ocorre o processo de infecção viral e também para diferenciar os vários tipos de vírus, bem como a sua virulência, a sua capacidade infecciosa. Então, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é a diferença bioquímica entre o DNA e o RNA. São dois tipos de materiais genéticos diferentes que nos seres vivos têm funções diferentes, mas nos vírus podem desempenhar a mesma função. A imagem a seguir, ela demonstra como que é a estrutura tridimensional do DNA. O DNA é uma sigla em inglês para ácido desoxirribonucleico, que é formado por três subunidades básicas. Nós temos o grupo fosfato, que está conectado a uma molécula de açúcar, que no caso do DNA trata-se de uma desoxirribose. A desoxirribose, por sua vez, está conectada a uma molécula feita à base de nitrogênio, chamada base nitrogenada, que pode ser de quatro tipos no caso do DNA. São eles a adenina, representada pela letra A, timina pela letra T, guanina pela letra G e a citosina pela letra C. Na estrutura do DNA, duas fitas de nucleotídeos são unidas por meio de ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. A adenina pareia com a timina por meio de duas ligações de hidrogênio, enquanto a guanina se pareia com a citosina por meio de três ligações de hidrogênio. Essas duas fitas elas formam uma espiral chamada de dupla hélice. Então o DNA tem esse formato bem característico de duas fitas antiparalelas torcidas em uma espiral. Já a molécula de RNA ela difere do DNA em alguns aspectos muito importantes. O primeiro deles é o fato do RNA ser uma molécula de fita simples, ou seja, não possuir duas fitas paralelas unidas por ligações de hidrogênio. Além disso, o RNA também se difere do DNA pela presença de uma base nitrogenada chamada uracila e pela ausência da timina, que é presente no DNA. Como podem ver nessa imagem, nós temos aqui as principais diferenças entre o DNA e o RNA. Está principalmente no fato do DNA ser uma fita dupla, enquanto o RNA ser fita simples, e a presença da uracila no RNA. No dogma central da biologia molecular, nós temos que a informação genética ela fica armazenada na forma de DNA. Do DNA é transcrita uma molécula de RNA. Isso acontece porque o DNA é uma molécula muito importante que fica armazenada no núcleo. Então o núcleo funciona como uma espécie de um cofre de segurança para guardar e proteger esse DNA, evitando que ocorram processos como mutações que vão alterar o resultado final da produção de proteínas. Então, a partir desse DNA é produzida uma cópia de RNA chamado RNA mensageiro, porque a função dele é carregar a informação genética do núcleo, lá do DNA, até os ribossomos, que é o local da célula onde ocorre a produção de proteínas, onde ocorre um processo conhecido como tradução. Esta imagem demonstra como que ocorre o processo de transcrição. Nós temos aí uma molécula de DNA e existe uma proteína chamada RNA polimerase, que ela abre a fita de DNA e começa a produzir uma molécula de RNA mensageiro a partir da sequência de nucleotídeos que eu tenho no DNA. Então, o RNA ele é transcrito a partir do DNA. Vale a pena reiterar também que no processo de transcrição, o DNA ele não se transforma em RNA, apenas a informação contida nele é produzida num outro formato na forma de RNA. Você cria uma molécula de RNA usando como molde o DNA. Então o DNA não vira RNA, ele serve como molde para a produção de um RNA. Da mesma forma como o RNA serve como molde para a produção de uma proteína.
A sequência de nucleotídeos que eu tenho no RNA vai determinar a sequência de aminoácidos que eu tenho na proteína. E como vocês devem saber nas aulas da gênese de bioquímica, a sequência de aminoácidos determina qual é a estrutura tridimensional da proteína, consequentemente a sua função. Então a sequência correta de nucleotídeos determina a sequência correta de aminoácidos lá na sua produção, lá nos ribossomos que ficam no citoplasma da célula. Nessa imagem a gente pode ver o RNA mensageiro chegando até o ribossomo lá no citoplasma celular, onde ocorre a leitura da sequência de nucleotídeos do RNA que vão determinar a sequência de aminoácidos que vão formar a nossa proteína, a cadeia polipeptídica. Então, eu gosto de fazer a seguinte correlação para entender como que é essa dinâmica entre DNA e RNA. Vamos imaginar que o DNA é um livro de receita para bolos, só que não é um livro qualquer, é um livro gigante, tem mais de 5.000 quilos de tonelada e ele fica guardado lá no seu quarto. Então você tem um livro gigante, enorme, que está no seu quarto e você quer fazer um bolo específico dele. O bolo você faz aonde? Na cozinha. Então, como o livro ele é muito grande, muito pesado, não dá para você carregar ele do quarto para a cozinha. Qual que vai ser a melhor estratégia que você vai fazer? Pegar um papelzinho, anotar a receita que você quer no papelzinho, vai com esse papelzinho até a cozinha, aonde você produz o seu bolo. É a mesma coisa com o nosso DNA e RNA. O DNA ele é muito grande, ele é enorme. Cada célula do nosso corpo tem 2 metros de DNA. Então é uma molécula grande e extremamente frágil, muito sensível. É o nosso bem mais precioso. Então eu não vou querer tirar o meu DNA da segurança do núcleo e levar para o citoplasma para ocorrer a produção de proteínas. Então funciona igual o nosso livro de receita para bolos. Ele é grande, fica guardadinho lá no quarto. Quando eu preciso de tal bolo, eu vou lá e copio a receita dele e vou até a cozinha. No caso, essa cópia que eu faço, esse rascunho que eu faço, é o nosso RNA mensageiro. Ele apenas carrega a mensagem de um local para outro. Ele carrega a informação genética do núcleo, lá do bolo, do livro de receitas, para a cozinha, para o ribossomo, onde vai ser feita a proteína, que no caso, no meu exemplo, seria o bolo, né? Então, agora que ficou um pouco mais claro a questão do dogma central de biologia molecular, as diferenças entre DNA e RNA, nós podemos entender basicamente como que são os diferentes tipos de vírus, quais são os grupos, as classes de vírus que são conhecidos atualmente. Como eu havia dito, os vírus são diferenciados de acordo com o tipo de material genético e a forma como esse material genético ele é manuseado. Existem 7 classes de vírus diferentes. Nessa imagem, a gente pode ver um bacteriófago, que é um tipo de vírus que possui o seu material genético na forma de DNA fita dupla, que é um DNA bem semelhante ao nosso DNA. Esse tipo de vírus ele infecta apenas células bacterianas, então ele não representa um perigo direto para os seres humanos. O segundo tipo de vírus que nós vimos são aqueles vírus que possuem como material genético uma fita de DNA, só que é uma fita de DNA fita simples. O principal exemplo de vírus que possui esse tipo de material genético é o vírus simplex, causador da herpes, que é uma doença bem típica, bem comum na espécie humana. A terceira classe de vírus é representada por aqueles vírus que possuem como material genético um RNA, porém um RNA com fita dupla. Desse grupo fazem parte os rotavírus, que são uma classe de vários tipos de vírus que geralmente causam infecções intestinais de seres humanos. O quarto e o quinto tipo de vírus representam dois grupos de vírus que apresentam como material genético uma fita de RNA simples. Porém, esses dois grupos se diferem por um ponto muito importante. Existem aqueles que têm uma fita de RNA simples, só que uma fita positiva, ou seja, essa fita ela não contém a informação direta para a produção das proteínas virais. Então é preciso que essa fita seja negativada. Então, basicamente, quando esse vírus infecta uma célula humana, por exemplo, ele vai injetar o seu RNA viral, que é uma fita positiva. Essa fita positiva vai ser transcrita em uma fita negativa de RNA viral e essa fita negativa que vai ser a responsável pela produção de proteínas. E como principais representantes deste grupo de vírus, nós temos a classe dos coronavírus, que são responsáveis por várias doenças, entre elas a doença do momento, que é a Covid-19, causada pelo SARS-CoV-2, que é um tipo de coronavírus que possui o seu material genético na forma de RNA fita simples positiva.
O quinto tipo de vírus são aqueles que possuem como material genético o RNA fita simples negativa, ou seja, já é uma fita pronta para ser lida nos ribossomos da célula e já vai ser produzida as proteínas virais diretamente a partir da sua cópia de RNA viral. Faz parte desse grupo os chamados influenza vírus, causadores lá das vários tipos de gripe. Temos também o vírus do resfriado, o vírus do ebola, são todos eles com material genético do tipo RNA fita simples negativa. O quinto grupo de vírus está entre um dos mais importantes a serem estudados, são chamados retrovírus de RNA. Dentro desse grupo nós temos o mais famoso de todos, que é o vírus HIV, causador da AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Esses vírus eles têm o diferencial de possuírem uma proteína muito especial chamada transcriptase reversa. Basicamente, quando o vírus HIV infecta uma célula, ele injeta o seu RNA viral no interior da célula e ao entrar na célula, a transcriptase reversa, ela pega o RNA viral e faz uma transcrição reversa, converte a informação na forma de RNA viral para uma forma de DNA viral. Este DNA viral, por sua vez, ele é levado até o núcleo da célula, onde ele vai ser integrado ao DNA nuclear. Então, toda vez que a célula for fazer a transcrição do seu material genético natural, ela vai acabar fazendo a transcrição do material genético do vírus também. O sétimo e último tipo de vírus são os chamados retrovírus de DNA. Esses vírus eles possuem como material genético um DNA que, ao ser injetado na célula, é transcrito em uma molécula de RNA viral, porém esse RNA viral ele sofre uma transcrição reversa pela proteína transcriptase reversa e forma uma nova molécula de DNA. Esta nova molécula de DNA viral é levada até o núcleo da célula, onde ela vai ser integrada ao DNA nuclear, assim como no caso dos outros retrovírus. Já o principal representante desse grupo é o HBV, que é o causador da hepatite B. Então, galera, esse foi um resumo bem rápido, bem breve do que nós vimos essa semana. Espero que vocês tenham compreendido um pouco. Qualquer coisa vocês podem procurar, pode tirar alguma dúvida, pode mandar alguma sugestão também. Ok? O importante é que nós continuemos firmes nesse momento tal de isolamento social e que a gente possa passar por essa mais uma vez, como a gente sempre passou. Ok? Então, muito obrigado por tudo. Qualquer coisa, estamos aí. Falou, valeu!